Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Contragolpe, o seu programa de todas as semanas, falando de futebol, falando de bastidores e também de política, né? Porque a política do Brasil está fervendo, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, mas antes eu tenho que chamar aqui Fernando Pereira. Muito boa noite. Boa noite, Paulinho, boa noite os ouvintes. Realmente, hein, Paulinho? Realmente, agora com Copa América, nesse crescimento de tantas mortes, né, Paulinho? Quase 500 mil. O número está cada vez subindo, está bem próximo disso. Se é que vai passar, e teremos Copa América aqui, inclusive rejeitada pela Argentina e Colômbia. Que país é esse, hein, Fernandão? Bom, Zé Renato, mais uma vez, faltou. Zé Renato que deu como justificativa que ele vai dar uma aula. Coitado dos alunos, hein? O Ceará ganhou, Zé Renato vai estar insuportável na sala de aula. Mas como você já tocou no assunto, e é muito importante. Bom, primeiro que nós estamos hoje perto das 465 mil mortes. 400, quer dizer, ele já matou mais gente que o Mussolini. Ele só tá perdendo de longe pro Hitler ainda, porque para ganhar do Hitler ele vai ter que se esforçar um pouco mais. Mas do Mussolini ele já tá levando de lavada. E para demonstrar, né, o quanto esse genocida poderia ter salvado de vidas, o Instituto Butantan fez um estudo em Serrana, São Paulo. O Butantan foi lá, vacinou quase todos, 95% da população de Serrana, fazendo um teste, né? E descobriu que a pandemia poderia ser contida, quer dizer, praticamente não teríamos mortos, não teríamos nada, se 75% da população estivesse vacinada. Isso já aconteceu em alguns países, aqui nós estamos beirando os 10%, lamentavelmente. E apesar disso, como você bem disse na sua abertura, a Argentina e a Colômbia, que rejeitaram a Copa América por conta dos altos índices de Covid nos países, que são índices menores do que o nosso, a Conmebol estava desesperada para arrumar alguém que pagasse para ter o evento, né? Um país que tentou jogar no ar os Estados Unidos, que pularam fora porque não são trouxa. Aí encontraram o par perfeito. Encontraram o genocida que infelicita o Planalto aqui no Brasil. Esse sujeito foi capaz, no Brasil, na situação que está, perto dos 465 mil mortos, esse sujeito foi capaz de emprestar o Brasil para essa gente. Então, teremos Copa América no Brasil sem nenhum tipo de preparação, sem nenhum tipo de cuidado sanitário, porque não temos cuidado sanitário nem em tempos normais, alegando, não, eles vão todos estar vacinados. Até estranho o governo brasileiro dizer que, como justificativa positiva, que todos estarão vacinados, mas não é a cloroquina que funciona? Eles deveriam dizer que está todo mundo tomando comprimido de cloroquina, né, para poder vir para cá. É estranho, mas de qualquer maneira, alguns governadores mais coerentes, né, mais corretos, que não querem ter assinatura nesse livro da morte, já se posicionaram contrários, mas Bolsodória teve uma recaída. São Paulo diz que vai permitir a utilização dos seus estádios. Quer dizer, o Bolsodória... Bolsodória. Pensa que nós esquecemos? Nós não esquecemos, não. Então é isso. A Conmebol anunciou que vai ter a Copa América no Brasil. Agradeceu publicamente ao esforço do presidente Bolsonaro. A CBF foi conivente, como está sendo conivente já há um tempo, até porque interessa politicamente para o presidente da CBF, que está enrolado em diversas acusações, algumas gravíssimas, só que já a sociedade está reagindo. A imprensa caiu matando
A imprensa não deixou barato e por conta da indignação da imprensa, hoje, no final da tarde, o ministro da Casa Civil do Brasil soltou um aviso, uma nota, dizendo que ainda não está certo, que vai ter a Copa América aqui, e que ainda vai ser anunciado isso, se for anunciado amanhã. Quer dizer, eles estão avaliando, porque a repercussão realmente foi muito negativa. E vai ficar até feio, né, se eles voltarem atrás, embora seja importante que voltem, até para a saúde de todos nós. Mas, apesar disso tudo, não importando o final disso tudo, o Randolfo Rodrigues, que é um senador combativo da CPI, seríssimo da CPI do genocídio, que é a CPI do Covid, protocolou uma convocação de Rogério Caboclo, presidente da CBF, para explicar o que está sendo feito, por que a Copa América está vindo para cá e que medidas de segurança estão sendo tomadas a respeito disso. Caberia também, a meu ver, e eu ainda não vi nada disso, que as principais seleções que vão disputar o torneio e os seus jogadores, principalmente Messi, Suárez, que podem e têm força para isso, caberia boicotar o torneio, né? Eu acho que seria muito importante se alguém se pronunciasse a respeito, até porque a vida deles está em risco. Estão vindo para um país que é, na verdade, o cemitério do planeta. O Brasil hoje é o cemitério do planeta. Pois é, e eles querem ainda, não estão dizendo publicamente, mas nos bastidores estão falando, eles querem não só realizar a Copa América aqui, como querem uma final no Maracanã com público. Independentemente de aprovação ou não, é certo que o genocida vai utilizar o palanque para poder distribuir medalha, distribuir troféu, aquela coisa toda, provavelmente sem máscara, porque ele não usa mesmo. Vai ter vários convidados dessa trupe. Quer dizer, um escárnio, né? Um escárnio absoluto, tripudiano em cima de 465 mil cadáveres. Realmente não dá para entender o que está acontecendo no Brasil. Isso tem que mudar e vai mudar, há de mudar. Fernando Pereira. Paulinho, em relação a isso, foi muito bem, fica até difícil de falar alguma coisa, que você foi muito feliz nas suas palavras, né? E o deputado Glauber Braga, que eu tanto admiro, também se posicionou bastante nas redes sociais, né? E outros também, mas gosto muito do Glauber Braga, tenho que mencioná-lo, né, nesse sentido. E sobre a Copa América, Paulo, que é interessante a Conmebol, né? A Conmebol teve aquele momento patético, né? Aquela partida do Atlético Mineiro, onde está tendo as manifestações justas, né? Da Colômbia, né? E aí vinha o gás, assim, aquele barulho ensurdecedor, tudo está prejudicando a atuação dos jogadores dentro do gramado. Então, por vários momentos, né, a partida era interrompida. Me lembrou aquelas peladas de rua, né, Paulo? Sabe, no estacionamento? Peraí, vai passar o carro! Sim, para! Sim. Né? Aí depois continua, né? Aquela partida do Atlético na Libertadores foi muito parecida, né? Toda hora tinha que parar, e depois voltava o Hulk e outros jogadores, né? Falando, não tem condição. Eles deveriam ter sido mais fortes, né, no sentido de combater aquele absurdo, né, e de não jogar. Conversar os dois capitães o seguinte: eu não tenho condições de jogar. Tanto que as partidas na Colômbia, elas mudaram de lugar. Foram no Peru, foram em outros lugares assim, que não tinha condições de terem partidas lá a serem disputadas. Então a própria Conmebol, que teve esse momento patético, não me surpreende em nada. Sim. De querer realizar essa Copa América, né, aqui no Brasil. Só que no Brasil, que da América do Sul é o país que tem o maior índice, o maior número de pessoas, o maior número de mortos, assim, pela Covid, né, pelo presidente, inclusive, né, que ele negou a vacina por inúmeras vezes, né. Aliás, e aceitou o convite em 10 minutos. Isso, exatamente, mas foi muito bom que você tocou nesse assunto de novo, porque a CPI do Covid deixou bem claro a quantidade de pessoas, no mínimo, que ele matou recusando
não só as ofertas da Pfizer, como também as ofertas da China, né, do Coronavac. No mínimo, ele matou 90 mil pessoas, que é o número de idosos que morreu. Todos os idosos seriam vacinados até dezembro, se ele tivesse aceitado as duas ofertas, tanto da Coronavac quanto da Pfizer, que ele demorou meses, assinou o contrato na virada do ano, em abril ou fevereiro, não sei. Foi na virada do ano, ele aceitou. E já na Conmebol, pelo que a gente vê, o negócio foi... não deu nem tempo de chegar, o e-mail já estava retornando, né, Fernandão? Sim, é absurdo, né, Paulinho? Tem outro detalhe também, Paulinho, você mencionou sobre as seleções, né, e os jogadores também, como o Suárez, como o Messi, né, Di Maria, tantos outros, Di Maria não foi convocado, desculpa, e tantos outros jogadores, assim, importantes, assim, para se manifestarem em relação à realização da Copa América aqui. Eu digo assim, no caso não, eu me recuso a participar pelo alto índice de número de pessoas que morreram lá e não traz segurança tal, em relação à questão sanitária. Outra coisa, então, né, Fernandão? O governador de São Paulo, que parece que caiu a máscara e voltou a ser Bolsodória, pelo menos nessa questão do esporte, o governador de São Paulo, ele pode chegar e dizer, não, aqui vai ter, como ele está dizendo que vai ter. Ele falou, não, basta seguir os protocolos sanitários aqui, que nós não vamos nos opor e tal. Ele pode dizer o que ele quiser. Mas se os clubes não cederem os estádios, porque são estádios particulares, não tem jogo. Ou seja, cabe também ao senhor Duílio do Bingo Monteiro Alves, presidente do Corinthians, não ceder a Arena de Itaquera. Cabe ao presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, que é o fantoche, ou a dona dele, a dona Leila Pereira, dizer também que não vai ceder a Arena do Palmeiras. Vai sobrar só para a prefeitura. Será que o prefeito vai ter coragem? Não, Paulinho, também tem o São Paulo, o Morumbi, né? De recusar também, né? Exatamente, o Morumbi, claro, não podemos esquecer o Casares, que não pode ceder o Morumbi. Se não ceder Morumbi, a Arena do Corinthians, a Arena do Palmeiras e Pacaembu, vai jogar onde? Vai jogar no Canindé? Não vai, né, Fernando? Então... Fazendinha? Isso, os clubes têm que se posicionar sob risco de serem tratados como coniventes do genocídio. Não há a menor dúvida disso, né, Fernandão? Sem dúvida. E teve uma manifestação já da torcida do Corinthians, né, Paulinho? Falando que são contra a realização dos jogos assim, na Neoquímica, né? Ou Itaquerão, sei lá, se manifestaram contra essa questão, né? E espero que os outros clubes façam o mesmo também, né? Mas que haja uma manifestação mesmo, né? Tipo de colocar pressão no clube mesmo para que isso não ocorra, né, Paulinho? Que é um absurdo, né? Você falou de torcida do Corinthians, eu vou dar só uma rapidinha aqui, Fernandão. A Gaviões da Fiel teve eleições agora, antes de ontem, né? E o André Sanches perdeu as eleições dos Gaviões, mesmo sem disputar, porque a turma que estava lá estava cooptada já para a diretoria do clube, estava lá servindo de soldadinho. Mas quem ganhou foi a oposição. Vamos ver agora se a oposição dos Gaviões vai se comportar da maneira como discursou na campanha. Disse que vai ser fiscalizadora, que não vai ser promíscua. Vamos ver, o presidente é o Padinho, é o que foi eleito agora. Então nós vamos torcer para que realmente ele haja dessa maneira. Faz parte desse grupo que foi eleito um presidente histórico dos Gaviões, que é o Douglas de Húngaro, o metaleiro, que havia sido expulso da torcida por conta de uma criminalidade que estava rodeando lá dentro, e ele pulou fora, teve confusão com ele inclusive, e ele não quis fazer parte desse tipo de coisa. Então tomara os Gaviões tomem outro rumo, porque os Gaviões agindo corretamente como um movimento social que tem grande importância. É uma boa época do Dentinho também, sim, né, Paulinho? Sim, tem grande importância não só para ajudar o Corinthians, que é a razão de eles terem sido criados, como também para contribuir nas causas sociais, principalmente num tempo, né, que estamos precisando bastante de gente que faça isso.
Fernandão. Eles tendo o mesmo ímpeto para ser contra o Bolsonaro, que seria aquela manifestação nota 1000 do ano passado, que repercutiu muito, tanto que quem começou a fazer as manifestações nas ruas foi a Gaviões. Foi a Gaviões da Fiel. Sim. Depois a população se mobilizou, mas começou com a Gaviões da Fiel. É isso mesmo. Então, se tivesse esse mesmo ímpeto, essa mesma gana, essa fibra, Paulinho, aí tá tudo ok, tá tudo em casa. É isso aí. Vamos falar de Champions League? Opa, vamos. Eu fiquei surpreso, confesso que fiquei surpreso. Também. Embora quando é clássico local a gente sempre sabe que pode acontecer algum imprevisto, né? Mas o Chelsea, que a meu ver é um time inferior ao Manchester City, venceu o adversário por 1-0 e levou pela segunda vez na sua história o título de campeão da Europa. Para os times da Libertadores é um grande estímulo, hein? É um grande estímulo, porque... Você falou isso no programa passado, hein, Paulinho? Isso, é um grande estímulo. Certamente, nos últimos anos, nenhum deles tinha a menor chance com Bayern, com Barcelona, seja lá com quem for, Real Madrid. Agora com o Chelsea dá pra ter um sonhozinho de tentar conquistar o Mundial, que tá tão difícil, né? Por conta da discrepância das equipes. O que aconteceu, Fernandão, pro Chelsea ganhar esse título do Manchester City? Olha, Paulinho, eu confesso que me surpreendi pela péssima atuação do City. O City jogou muito mal. É claro que o Thomas Tuchel, ou Tuchel, como queiram, né? Ele preparou muito bem a equipe do Chelsea, né? O Harvard, né? Jogador canhoto, jovem, né? Fez um belo gol, né? E o passe também foi muito bom, também no meio campo, onde originou a jogada, né? Então a atuação do Chelsea foi muito boa, Paulo. Me surpreendeu nos contra-ataques, não ficou só se defendendo, né? Pelo contrário. Tanto que o Chelsea teve até mais chance de aumentar o marcador do que o City empatar o jogo. Verdade. Né? Os contragolpes, né? Sim, os contragolpes, a rapidez. Tinha um domínio estéreo, não acontecia nada. E o contragolpe do Chelsea era mortal. E uma coisa que me preocupou, Paulinho, durante a partida, que o Thiago Silva, que fez uma Champions espetacular, quando ele saiu machucado, e o Chelsea, com o Lampard, teve um problema na defesa. Então, quando saiu o Thiago Silva, que é o jogador que arrumou a defesa, eu falei, e agora, hein? E agora? Aí eu vou falar um pouco da questão do City, Paulinho. Até conversamos um pouco depois, que eu não gostei da formação do Guardiola. O Guardiola, ele estava jogando com o Fernandinho como primeiro volante, certo? Fernandinho. O Gundogan, que é um segundo volante barra meia, né? Sim. Que é o artilheiro da temporada com 17 gols. Um jogador que chega muito no ataque, finaliza muito bem, chuta, um grande jogador. Um grande jogador. Ele começou como primeiro volante, Paulo. Então ele abriu mão de um time que é mais coeso, um time mais que já está acostumado a jogar, né? Que jogou uma sequência grande de jogos, tanto na Champions quanto na Premier League. Ele mudou totalmente a equipe na última partida. O Sterling, que é um jogador que estava jogando pouco na temporada, não é só na Champions League, não. Estava jogando pouco na temporada. Entrando um pouco no segundo tempo, mas não vivia uma grande fase. Não vivia um grande momento. Ele começou com o Sterling aberto pelo lado esquerdo. Oposição que era ocupada pelo Phil Foden, que ocupava aquele espaço. Jogador alto, muito driblador. Tanto que ele fez uma grande partida, né, Paulinho? Contra o Paris Saint-Germain. Foi um dos destaques da partida, né? Porque a formação tática do City era o Mahrez, lado direito, certo? Canhoto pelo lado direito. O Phil Foden pela esquerda, certo? Sem centroavante, mas com De Bruyne chegando, com o Gundogan chegando, né? Com os jogadores abrindo espaço para os jogadores do meio campo chegarem no ataque. Só que ele mudou. Com a entrada do Sterling, ele matou 3 posições no ataque. Ele matou o futebol do Mahrez, ele matou o futebol do Bernardo Silva, que jogou praticamente como segundo volante, às vezes como meia, e às vezes o De Bruyne como segundo volante, ora o De Bruyne de costa. Então ele mudou totalmente a estrutura tática da equipe, Paulo. Então ele matou as 3 posições que havia de melhor no time, que era o meio campo e os jogadores de beirada. Então, para mim, o Guardiola foi muito mal, e demorou muito para mexer na equipe, né, Paulinho?
Quando eu vejo aquela imagem, que o pessoal não fez nem meme, né, Paulinho? Com aquela cara do Gabriel Jesus, coitado, com aquela cara de choro, era o reflexo da melancolia do City, né, Paulinho? Sim. Era o retrato da melancolia da equipe, cara, que não dá. Esse show de comentário que o Fernandão deu agora, detalhista, tudo, vou contar uma coisa pra vocês aqui. Ele mandou um áudio com esse comentário segundos depois do jogo. Eu não tinha nem escrito ainda o meu texto. Então, eu tive que terminar de escrever para escutar, mas ele mandou segundos depois, para você ver que essa avaliação estava tudo na cabeça dele mesmo. Aliás, quem assistiu no Esporte Interativo não ouviu nada parecido com isso. Aliás, ninguém teve coragem de falar do Guardiola como o Fernandão falou agora. E é verdade, viu, Fernandão? Eu acho que o Guardiola... Obrigado, Paulinho. Não, é verdade. Ele teria sido mais inteligente se ele tivesse entrado da maneira que ele estava acostumado o time a jogar mesmo, porque mesmo que ele perdesse pro Chelsea, iam dizer, eu vi esse comentário do Juca Kfouri, e eu concordo com ele, iam dizer que foi o acaso do futebol e tal. Agora, a partir do momento que ele colocou a colher e mexeu no negócio, ele contribuiu mesmo para a derrota. Por mais que ele seja um treinador brilhante, eu acho que ele é um treinador que tem que ir para a seleção brasileira, treinador a cara do Brasil, mas ele acabou ajudando mesmo o Chelsea, porque até a entrada do Gabriel Jesus e do argentino, o Agüero, no segundo tempo, o Manchester City ele estava quase inofensivo. Por incrível que pareça, o De Bruyne saindo melhorou a equipe, não porque ele é grosso, obviamente não é, ele é o melhor jogador do time, mas é que entraram dois atacantes que acabou jogando o time mais pra frente. E como o De Bruyne estava jogando na posição errada, como você bem disse, então, coitado, 2 fraturas no rosto, hein? Não é mole. E ele queria continuar do jogo ainda, hein? Sim, sim. Então é isso, Fernandão. Eu concordo plenamente com a sua análise. Eu acho que o Guardiola perdeu uma... Agora, nós não podemos deixar de falar desse Kanté. Que coisa extraordinária, hein, Fernandão? Nossa. Paulo, acho que terminou o jogo e ficou dando volta olímpica sozinho, né? Que o que corre o Kanté... Impressionante. É um absurdo, né? Um escândalo, né? Que em 2018, ele catou reciclagem assim pra vender, né, Paulo? Ele vendia reciclagem assim e tal, em 2018, Paulo. 2018, quer dizer, né? O sujeito consegue acertar todo o tempo de bola. É um jogador de futebol nato, né? 2018 não, Paulinho. 2018 ele ganhou a Copa do Mundo, desculpa. 2015, 2013. Ah, tá. Em 2013 que fazia isso, né? Sim, em 2018 ele foi ato falho aqui, freudiano, né? Acontece. Então, em 2018 que ele ganhou a Copa do Mundo jogando muita bola. E cá entre nós, né, Paulinho? Ele é um jogador que ele comandou o meio de campo, que o De Bruyne jogou, ninguém jogou, o Bernardo Silva não jogou, ninguém jogou. E aí ele pegava a bola e pro ataque ainda, né, Paulinho? Pelas arrancadas, né? Verdade. Bom, ele é um misto de mineiro. No bastidor, o Fernandão comparou, evidentemente, não na mesma proporção, mas lembrou o futebol dele ao auge do Mineiro, né, Fernandão, no São Paulo? Sim, que ele chegava muito no ataque. Aí você lembrou um pouco do Ezequiel, que é um misto de Ezequiel Mineiro, né? Porque ele marca como Ezequiel, e chega como Mineiro. É mais ou menos isso, o futebol do Kanté, né? Que pra mim é o maior jogador da sua posição. O melhor do mundo, de bola de ouro, não, menos. Acho que assim, ele é um grande. Pra mim, fez uma Champions League magnífica. Pra mim, é o melhor volante do mundo. Não de hoje, há 3 temporadas no mínimo. Há 3 temporadas ele reina como principal volante do futebol mundial. O melhor do mundo, eu acho que não vai ganhar. Não vai ganhar, e também eu nem votaria nele como melhor do mundo, né? Sim. Da posição, sem dúvida, pra mim é o melhor jogador, mas a temporada do Mbappé foi espetacular, do De Bruyne fora a contusão, enfim, foram jogadores que pra mim tiveram uma temporada melhor do que a dele. Tanto que o Kanté, Paulo, ele sobe mais de produção com a chegada do Tuchel, porque com o Lampard o time estava muito mal, Paulo, até o Kanté, apesar que a equipe do Chelsea não estando bem, com alguns bons momentos do Kanté, jogando ainda, não aquele mesmo futebol de hoje, claro, mas caindo de produção junto com a equipe, né?
ele vinha bem ainda. Mesmo estando mal, estava bem. Mas o Ezequiel, o time do Corinthians estava todo mal a temporada, e o Ezequiel se destacava e a torcida aplaudiu o Ezequiel, né? Mas xingava todo mundo e aplaudia o Ezequiel, é verdade. Isso. Então a temporada do Kanté no início não estava bem junto com toda a equipe. Mas o Thomas Tuchel, ele arrumou o padrão tático, tanto que o Jorginho, Paulinho, precisamos falar bem do Jorginho, como toca bem a bola, né, Paulinho? Que visão de jogo, que jogador, né, Paulinho? Que jogador. E naturalizado italiano, hein? Olha, cá entre nós, seria titular fácil a seleção brasileira. Seria titular fácil. Tranquilamente. Agora, Fernandão, eu acho que pro Kanté já seria uma grande homenagem ele estar entre os 3 primeiros da bola de ouro. Tá bom. Eu acho que mais do que isso sim. É exagerar. Entre os 3, beleza, eu concordo. Entre os 3, sim. Eu acho que mais do que isso realmente é exagerar. E o que você acha do Agüero no Barcelona? É estranho se ganhar, se der certo, porque ele e o Messi jogaram mais de uma década na seleção da Argentina e não ganharam nada. Agora, será que vai funcionar no Barcelona? Boa, Paulinho. É que eles têm uma amizade muito forte, né, Paulinho? Então, sim. Tem um entrosamento fora de campo, são grandes amigos, assim. É ótimo jogador. Assim como o Suárez tinha com o Messi, abriu mão do Suárez, né? Então é uma coisa que não dá pra entender dessa diretoria do Barcelona. Você abrir mão de um jogador que tem 33 anos e contratar um outro que tem a mesma idade, é um pouco ilógico, né? O Agüero, pra mim, Paulinho, é um grande jogador. Só que na seleção da Argentina, ele nunca foi bem. Nunca foi bem. Exatamente. Eu não... Tanto no Mundial de 2014 quanto no 2018, eu não gostei. Não gostei. O Suárez é um jogador que jogou muito melhor pela seleção do Uruguai do que jogador... pela seleção da Argentina. O Suárez é melhor de ver porque ele é mais aguerrido, né? Ele é um cara mais vibrante dentro de campo. O Agüero é mais técnico, então o torcedor acho que gosta mais de ver o Suárez, né? Aliás, eu assisti um documentário de uma campanha do Barcelona, que é muito legal no Netflix, é bom pra você ver também, viu, Fernandão? Passa uma temporada inteira do Barcelona, as câmeras acompanhando, e mostra que o Suárez e o Messi realmente eram muito amigos. Por isso que eu acho que acabou influenciando, inclusive, no futebol do Messi, no Barcelona, no estado psicológico do Messi. Final de semana, as famílias iam na casa do Messi, eles tomavam vinho, comiam churrasco, então eles estavam muito juntos sempre, até para ir para jogo junto, esse tipo de coisa. Então foi um grande, eu acho que a briga aí foi do Suárez com alguém da diretoria lá, porque não faz nenhum sentido você mandar o Suárez embora e não ter nenhuma reposição. E quando vai fazer... Ou Koeman, né, que ele quis mudar a equipe, tipo... Sim. Aquele momento no Luxemburgo, né? Ele chega numa equipe e quer tirar alguma estrela, né? Tira o Ronaldo do Corinthians, né? Pra aparecer também, né? Pra aparecer. E outras equipes fez a mesma coisa também, enfim. Exatamente. Também tem isso. Bom, estamos falando de jogador que joga na Europa. E o nosso Neymar, mais uma vez, aparece mais pelo fora de campo do que pelo que ele produz dentro de campo. O Neymar... a Nike, né? A Nike trouxe à tona mais um episódio em que o Neymar é acusado de assédio, é acusado de desrespeitar mulheres. Não é a primeira vez, e é muito difícil você acreditar que não seja verdade, até porque a menina, até o momento, desde 2016, não pediu um centavo dele e nem quer aparecer. O que demonstra que tem muita possibilidade. Ele não quis nem depor, né, Paulo? Ele não quis nem depor. Exatamente. E o Neymar demonstrando toda a sua grandiosidade mental. É claro que isso é uma ironia, evidentemente. E a falta de respeito absoluto pela hierarquia, né? Principalmente ele é jogador da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain, os dois que utilizam o símbolo da Nike. O Neymar postou na internet, no seu Instagram, uma foto com a camisa da seleção brasileira, tampando o símbolo da Nike com um emoji tirando sarro. Ou seja, ele não tem nenhum problema de ele fazer protesto, ele está no direito dele
de fazer protesto. Até porque... discurso de autoajuda, ninguém tira minha alegria, minha felicidade. Né? Então, ele está no direito dele de fazer um protesto pessoal contra uma empresa que ele diz está acusando ele injustamente. A questão aí não é essa. Ele está usando a camisa da seleção brasileira para poder fazer esse protesto. Aí, sendo que ele está neste momento concentrado com a seleção. Aí ele já ultrapassa. Ele desrespeita a seleção brasileira, desrespeita o ambiente em que ele está inserido, né? Há um contrato da Nike com a CBF que proíbe esse tipo de coisa, evidentemente. Então, o que mais me estranha é que, você já imaginou, fosse qualquer outro jogador que não fosse o Neymar, qualquer um, por muito menos já teve jogador cortado de Copa do Mundo na seleção brasileira. Então, era passando para uma rival e nem foi para a Copa do Mundo. Né? Exatamente. Então, 2018, inclusive. Isso. Então, a questão aí é o seguinte: cadê a CBF se pronunciando? Ela não vai punir o Neymar, porque ela não tem coragem, até porque o Neymar e o pai do Neymar fazem o que querem na consideração da CBF, e vai liberar geral pro resto, porque se ela não punir o Neymar e o restante do grupo começar a se insurgir e algum deles for punido, o grupo está perdido de vez. Então, tão calados CBF, tão calados o Tite, e por enquanto a Nike também está quietinha. É muito estranha essa situação. Muito estranha. Vou fazer uma pergunta. Sabia que a Nike é patrocinadora do Paris Saint-Germain? Sim, exatamente. Fará o mesmo lá? Lá eu acho que ele não vai ter coragem. Aqui ele sabe que é uma zona. Lá tem muito dinheiro envolvido, né, Fernando? Lá ele não vai querer abrir mão. Lá os caras metem uma justa causa nele, ele dança. E ali deve ter multa contratual gigantesca que ele não vai querer pagar. Aliás, por falar em seleção brasileira, olha, é inacreditável. Me deram uma dica ontem, né? E eu fui atrás dessa dica. Bom, junto com a seleção brasileira principal, foi convocada a seleção brasileira olímpica pelo treinador André Jardine em São Paulo. E nessa seleção foi convocado, um dos goleiros convocados é o Gabriel Brazão, que saiu do Cruzeiro jovem, foi para Inter de Milão. Chegou lá. Brazão, Paulinho? Gabriel Brazão. Lembra aquele lutador de telequete do Brazão, né? Que foi o telequete anos 80, né? O gigante do ringue, né? Bom, tá. Aí o que acontece? O goleiro foi para Inter de Milão, parece que não agradou muito lá, e foi emprestado para o Real Oviedo da segunda divisão da Espanha. Nós sabemos que a segunda divisão da Espanha não é lá conhecida pela excelência do futebol. Bom, o Gabriel Brazão, esse tempo todo, ele tá disputando posição na equipe, mas não a posição de goleiro principal. Ele está disputando entre o segundo e terceiro goleiro. O que dá a medida, né? A medida da capacidade técnica dele, aparente pelo menos. Bom, aí o que acontece? Esse rapaz, nos últimos 8 meses, jogou uma partida de futebol apenas. Em 8 meses? Em 8 meses. Faz 5 meses que ele não pisa no campo. Quer dizer, obviamente não se trata de uma convocação por critérios técnicos, porque é até um desrespeito com os jovens goleiros que atuam no Brasil em grandes equipes, com jovens goleiros que atuam no exterior também em boas equipes, certamente melhores do que uma segunda divisão da Espanha. Esse rapaz foi convocado, mas não é possível. Eu falei, o que levou a essa convocação? Aí eu fui procurar o empresário do jogador. Aí esclareceu tudo. Aí, o empresário dele é Juan Figuer, junto com Stephanie Figuer, que é a neta, ela que assina. Ela, a neta do Juan Figuer. E, para quem não conhece de bastidores, é simples a justificativa. Juan Figuer há décadas manda
e desmanda em quem entra e quem sai do São Paulo. Contratação e venda, Juan Figuer tá sempre rodeando. André Jardine, Fernandão, era treinador de quem? São Paulo. O presidente da CBF, Rogério Caboclo, é conselheiro de quem? São Paulo. Eu acho que eu não preciso explicar mais nada, né? Eu acho que deu para entender bem as razões da convocação do Gabriel Brazão. Que vergonha, né, Fernandão? Olha, Paulinho, é um absurdo, né, Paulinho? Porque um jogador que joga O único jogador, Paulinho, esse foi um goleiraço, tá? O cara tem que ser um jogador extraordinário, claro, né? Pra não precisar passar. Um exemplo, quando o Tafarel foi titular da seleção em 94, ele nem jogava no Parma, ele jogava até em time assim de padres, o pessoal até comentava assim uma época atrás, que ele não estava nem jogando. Sim. Não estava nem jogando. Mas pera, eu tô falando de Tafarel. É um goleiro histórico, né? Um dos maiores de todos os tempos da seleção brasileira. Agora, o Brazão, Gabriel Brazão, com todo respeito ao atleta, ao jogador, eu nunca ouvi falar do Gabriel Brazão. Não, ele pode até no futuro vir a ser bom, mas hoje não é. Então nós estamos o novo Afonso Alves. Lembra do Afonso Alves? Lembro. Nunca ninguém ouviu falar. É o mesmo critério. Afonso Alves tal, foi até negociado, né? É o mesmo critério. É o mesmo critério de convocação, pode ter certeza. É duvidoso. Exatamente. Fernandão, vamos falar de Campeonato Brasileiro? Bora. Bom, a grande notícia da primeira rodada foi a demissão do treinador Alberto Valentim, logo depois do jogo Cuiabá 2, Juventude 2. Virou uma grande notícia porque o currículo dele não é um currículo para ser demitido. Ele disputou 10 jogos com 7 vitórias, 3 empates e 0 derrotas. Aí, o que causa ainda mais estranheza é que, além de você demitir um treinador com um currículo desse, que é um currículo vitorioso, pelo menos até o momento, existe uma regra nova no brasileiro que você só pode demitir o treinador uma vez. Então, só pode contratar mais um. Se o Cuiabá, se esse treinador não der certo, vai ter que ir com ele até o final. Senão vai ficar o resto do campeonato sem treinador. Ou seja, por razões sérias, já ia se tratar de uma grande irresponsabilidade. Uma grande irresponsabilidade da diretoria, óbvio. Você demite um treinador que não perdeu, sabendo que só pode contratar mais um, mas aí, nos bastidores, surgem os rumores que parecem bem mais prováveis do que a justificativa oficial do Cuiabá, de que nós resolvemos de comum acordo, aquela coisa toda. Bom, nos bastidores disseram que logo depois da partida do Cuiabá com o Juventude, o treinador entrou no vestiário e o diretor do time estava lá, bravo, esperando ele para pegar na porrada, Fernando. Eita, nós. Sabe por quê? Não. O treinador, segundo estão contando nos bastidores, o diretor apareceu lá com o celular da esposa e o Jardine estava marcando de sair com a esposa dele. Puta que lá, merda. Que situação. Não dá para saber se é verdade. Ninguém confirmou. Aliás, desmentiram até. Então, a gente não sabe. Mas que é uma história. Digamos que é o seguinte, que não seja essa história, mas que seja outra coisa pessoal entre os dois. Que é muito mais provável você demitir um treinador sem derrotas e com essa cláusula de regulamento por questões pessoais do que demitir normalmente, que é um caso pessoal. Eu acho que não resta a menor dúvida. Agora, qual é o caso a gente não sabe, que está todo mundo desmentindo, mas que é uma história que aparenta ser verdade, aparenta, hein, Fernandão? Muito estranho depois você demitir um treinador com uma sequência de resultados bons, né? Sem nenhuma derrota, invicto, né? E ainda campeão, né, do campeonato regional. Quer dizer, e ainda no vestiário após um empate.
não tivesse perdido em casa alguma coisa, ou o presidente ou o dirigente tivesse interferido na escalação, que houve também esse argumento que foi no Sport TV, mas tudo bem, quem é o atleta, quem é o jogador, mas ele falou assim, aí a questão do Alberto, Paulinho, lá no Sport TV, ele foi muito, muito contraditório no seguinte momento. Não, que ele já estava forçando a escalação de outros atletas. Beleza. Você estava forçando a escalação de outros atletas, por que você não pediu o boné antes? Lógico. Por interferência. E você estava forçando... Você esperou pedir o boné na estreia do Brasileirão. Se estava forçando, tava forçando antes, né? Na época do... Tava forçando antes. Na época do campeonato regional, óbvio. Ué, eu vou queimar o único cartucho que eu tenho em pleno campeonato? Não, faça muito isso estranho, antes. Muito estranho. Ou senão você ganha o campeonato, né? Quem ganhou o campeonato, Cuiabá. Seguinte, ó, fomos campeões e tal. Seguinte, ó, tchau. Vou pedir meu boné. Isso, e ele sendo campeão. Ele já treinou outras equipes. Já treinou o Palmeiras, já treinou o Vasco, já treinou o Botafogo. Então já é um treinador conhecido. Então dificilmente ele ficaria desempregado, né? Fernando, tanto no clube da Série B quanto da Série A. Vamos falar agora do nosso... Série A, os menores, tá, Paulinho? Quem não tem esse patamar para treinar outras equipes, né? Claro. Vamos falar agora do nosso desespero, porque vai ser um desespero o ano inteiro, hein? Nossa. Corinthians estreou perdendo pro poderosíssimo Atlético de Goiás. De Madrid, né? E em plena arena de Itaquera. É um jogo de 6 pontos, porque o Corinthians certamente vai estar disputando com o Atlético de Goiás ali naquela zona lá complicada. Pelo que a gente viu do jogo até, porque o Atlético de Goiás a gente viu que não é nada disso. Embora tenha em determinados momentos do jogo jogado melhor que o Corinthians, apesar da pressão do Corinthians, que estava jogando em casa, e do pênalti perdido pelo Matheus Vital. O que você achou desse novo time agora treinado pelo Silvinho? Paulinho, não gostei. Que jogou praticamente com 3 atacantes, mas você joga no meio campo com o Rony e Ramiro, Paulinho. Nossa. O Rony é até um bom jogador, Paulinho. O Rony acho que tem futuro e tal. Camacho. Mas o Ramiro não dá, né, Paulinho? O Ramiro não dá. É muito esforçado, voluntarioso, mas limitadíssimo, né, Paulinho? Limitadíssimo. Um cara que conquista tudo no Grêmio, ainda novo, o time libera, é causa de estranheza, né? Foi assim a questão da saída dele no Grêmio. Você havia comentado sobre isso também. Só apenas trabalhou o seu comentário que você havia feito. Sim. E ele jogou com o Mosquito, Paulinho, de centroavante, Paulinho. O Mosquito é um jogador de velocidade pelos lados. Um cara que no contra-ataque você bota a bola para ele correr, que ele passa da bola, volta e cruza, né? É muito rápido, muito veloz, né? Mas não, ele colocou o Mosquito para ficar de costa, Paulinho. Então você perdeu a velocidade do lado, pelas pontas, né? E o Luan, mais uma vez, né? Não fez uma boa partida, né? Ele... Você vê, um outro momento não jogou bem. É aquele jogador que parece que vai, mas não vai, Paulinho. Será que ele faz uma partida boa, você fala, opa, parece que agora o negócio... Ele é muito sonolento. Tem que dar uma injeção de adrenalina nele antes do jogo, porque o bicho é sonolento demais. Paulinho, é só uma coisa, pelos bastidores, isso já não... Quando o Rodriguinho foi defender o Cruzeiro, ele queria ter voltado pro Corinthians, né? Queria ter voltado pro Corinthians. Aí hoje não quis, ele foi pro Cruzeiro, né? E hoje está no Bahia. E dizem que tem alguns problemas assim com a direção. Quando eu vejo o Rodriguinho jogar pelo Bahia, Paulinho, como tá jogando bola o Rodriguinho no Bahia? Né? Tá jogando demais. No Cruzeiro teve 2 lesões, não é que não foi bem porque junto com toda a equipe ele se machucou também. É que ninguém quer vir pro Corinthians porque sabe que não vai receber, Fernando. Só vai receber na justiça. Todo jogador que tá saindo do Corinthians e todo treinador que tá saindo do Corinthians, e não é só eles não, viu? Até funcionário da limpeza, funcionário garçom do Corinthians, qualquer pessoa que trabalha no Corinthians só tá recebendo na justiça. Quando recebe, para receber tem que penhorar a conta. É uma missa. Não é à toa que o Corinthians foi recusado por 2 treinadores desempregados. Quer dizer, não é sempre que isso acontece. Agora, falando ainda do Campeonato Brasileiro, o Flamengo já saiu na frente. O Flamengo, que é o grande favorito, a meu ver, para conquistar o Campeonato Brasileiro, saiu na frente com o gol do Pedro. Aliás, o Pedro
Eu gosto mais do Pedro que do Gabigol, honestamente. Embora o Gabigol esteja em grande fase no Flamengo, mas com o gol do Pedro, o Flamengo despachou o Palmeiras. Palmeiras que segue naquela mesma toada, né? Um time que joga feio, joga pelo resultado, e quando pega um time como o Flamengo acaba não tendo muita alternativa, né? Não tem muito repertório e perde. Quer dizer, é um time que vai ganhando dos times pequenos, mas quando chega nos grandes acaba esbarrando na melhor qualidade. Sim, inclusive, no primeiro tempo o Palmeiras teve a chance, três chances claras, uma delas com o Rony, aquela defesaça do Diego, né? Que foi muito bem no primeiro tempo o Diego. E naquela outra, no reflexo, que ele tirou com a perna, né? Com o pé, né? Eu vi o gol ali naquela jogada, Paulinho, e foi uma defesa incrível no puro reflexo. Então o Palmeiras poderia ter feito o placar no primeiro tempo. Jogou muito bem o Palmeiras. Claro, explorando os contra-ataques e tal, né? E o Flamengo, um time mais cadenciado, um time mais técnico, né? Tanto que você tem no meio campo Diego e Gerson, né? Que não foi bem de novo o Gerson, não foi bem. Mas você tem dois jogadores, Paulinho, que o Gerson sempre foi meio campo, foi adaptado a segundo volante, jogou praticamente como primeiro volante, e o Diego como segundo volante, e ora o Diego como primeiro volante e o Gerson como segundo. É que o Flamengo tem tanto jogador bom que se dois jogar mal, um jogar bem, já resolve. Já resolve, porque aí você tem o Arrascaeta, o Bruno Henrique, que pra mim fez um bom segundo tempo, não foi bem no primeiro, mas no segundo tempo foi decisivo, né? No lance do gol, né? Eu gosto de falar assim do Pedro, né? Primeiro que são estilos diferentes. O Gabriel, pra mim, não é centroavante, não é. Ele é um cara, aquele antigo jogador que faz aquele facão, né, Paulinho? Ele sai da ponta, faz aquele facão, né, naquela linguagem futebolística, né? Ele não é um centroavante, não é. É um cara de mobilidade, né? Um cara de mobilidade, tudo, né? E já o Pedro, não. O Pedro é um centroavante mesmo, faz o pivô, protege bem a bola, né? É um jogador técnico. E dá pra jogar os dois pra mim. Eu não colocaria o Pedro na reserva, não. Mesmo com a volta do Gabriel, dá pra jogar os dois. O Arrascaeta participou, teve alguns lampejos, ainda caiu de produção. Ele teve a temporada passada muito melhor, né, Paulinho? Fez alguns bons jogos nessa temporada, no Carioca e tal, mas o Arrascaeta do ano passado jogou muito mais, né, Paulinho? Mas sem dúvida. Merecida a vitória, Paulinho. Pelo segundo tempo do Flamengo, Paulinho, chances claríssimas de gol assim, o Flamengo mereceu. Ele foi teve muito mais chances claras de gols do que o Palmeiras. Chegou pouco no segundo tempo. Você falou do Gerson, e o Gerson parece que está encaminhada a venda dele para a Europa. Não se sabe para quem ainda. Fala-se até em Real Madrid. Fala-se... Eu sei que... O Olympique também tá... Dizem que o Olympique também tá, né? Vai ser uma dinheirama, e diante desses rumores, né, que tem tudo para acontecer mesmo, é difícil que um jogador consiga jogar com a cabeça fora desse pensamento, sabendo que vai fazer a vida, né? É uma transação pro cara fazer a vida e não precisar nunca mais de dinheiro daqui por diante. Então, eu acho difícil. Se ele jogar no Real Madrid, Paulinho, desculpa te cortar. Se ele jogar no Real Madrid, o primeiro nome da convocação da outra lista é o Gerson. Não tenha dúvida. Quer dizer, o cara precisa do Real Madrid para ser convocado, pô. Brincadeira. É o fim da picada. Vem jogando muita bola. As duas temporadas, é claro. É um jogador. Não tem jogado bem esses últimos jogos, tudo bem. Não tá com a cabeça do lugar, não tá com a cabeça boa, um pouco de ansiedade, um pouco indeciso, um pouco na dúvida. O que vai acontecer com a minha carreira? Eu fico aqui, vou pro exterior, tudo. Mas aí o jogador ele vai pro Real Madrid e é convocado, né? É exatamente o que acontece. E o Santos, hein? O Santos está começando a entrar... Paulinho, só um detalhe bem rapidinho. Pode falar. Falamos um pouco de seleção. Você lembra, Paulinho, que somos de uma época, né? Que antes a gente discutia, peraí, meu, convocar os jogadores do exterior ou não, ou montar uma seleção daqui, a gente tinha uma opção. Sim. Porque tantos jogadores que estavam fora, quanto daqui, poderíamos montar duas fortíssimas seleções. Sem dúvida. A gente discutia isso. Fora os outros nomes que sequer eram convocados. Sem dúvida. E eram craques com Pita e tanto o Zenon e tantos outros jogadores, né? Joãozinho, enfim, tantos outros. O Zenon e o Pita deram azar de jogarem na mesma época do Zico, né? Que não tinha como você tirar os Sócrates. Como você ia tirar os caras do time? Mas hoje em dia... No grupo deve participar, pelo no grupo, né? Hoje em dia o Zenon seria titular da seleção brasileira.
O Pita seria então, titular da seleção brasileira, não tenha dúvida. Tem um monte de jogador magnífico, né, daquela... É uma época sortida de craque, né? Realmente. Nossa. Era muito jogador bom. Fernando, eu tava falando do Santos, porque o Santos tomou uma chacoalhada do Bahia, logo na primeira rodada, e tá começando a entender como que vai ser o ano com o Fernando Diniz. Porque o Fernando Diniz é assim, ou ganha dando espetáculo, ou toma goleada. Porque a defesa do time do Fernando Diniz é sempre ruim, ele não aprende a montar a defesa, hein, Fernandão? Então, pô, além de não aprender a montar a defesa, tem aquela coisa que eu não vejo o jogador do Santos, não vejo nenhum que tem aquela qualidade para sair jogando. Sim. Não vejo. Aí não vejo. Ele não quer mudar o esquema, fica nisso, né? E outros, laterais do Santos, tirando o Felipe Ederson, que é muito bom lateral esquerdo, é muito bom, jovem jogador, fez 3 boas temporadas pro Santos. Uma revezando com o Jorge na lateral esquerda, né? E no ano passado esse, como titular absoluto da posição, e tem ido muito bem. Foi bem na Libertadores ano passado, inclusive, jogou o fino da bola. Mas comparar não dá, né, Paulinho? Parar é limitadíssimo, né, Paulinho? Aquele jogador para compor o elenco, para se titular, eu não colocaria o Pará. E teve uma falha bizonha, né, Paulinho, no jogo, que ele recuou a bola, foi dar um chute, a bola voltou, foi para trás. Que foi uma falha pífia, inclusive originando um dos gols do Bahia, né? Que o primeiro tempo, olha que interessante, foi 0-0 no primeiro tempo. O Bahia precisou de 8 minutos do segundo tempo para fazer 3 gols, Paulo. Concordo plenamente, viu, Fernando? Concordo plenamente. Fernando, e o que aconteceu com o Galo, hein? O Galo perdeu pro Fortaleza de 2-1. O Galo que é favorito ao título? Mas primeiramente, Paulinho, com pênalti não foi, né? O Hulk, Paulinho, forte acredito, um toque desabalo. Não dá, né? Não dá, né? Ainda mais fácil o cara empurrar o Hulk cair, inclusive, né? Não o inverso. Eu não daria aquele pênalti, bateu muito bem. Então, o Fortaleza foi prejudicado, que aquele pênalti foi um absurdo, né? Ter sido marcado. E o Fortaleza, Paulinho, teve mais volume de jogo, muito mais volume, e teve mais chances de gols. Então não foi nenhuma surpresa. A surpresa negativa foi a atuação do Atlético, né? Que jogou com a equipe principal, né, Paulinho? Então, jogou com a equipe principal. Não dá nem pra dar desculpa, né? Não foi bem. Não foi bem, não. Exatamente. E outra grande surpresa foi a vitória do Ceará sobre o Grêmio. Nem tanta surpresa, assim que o Grêmio não tá muito bem, não. Mas não é normal, né? O Grêmio perder pro Ceará, mesmo jogando fora de casa. Um jogaço, né, Paulinho? O Ceará abriu 2-0, o Grêmio empatou 2-2. E no finalzinho do jogo, 3-2, um belo gol. Merecido pelas chances que o Ceará criou, jogando em casa, né? Jogando muito forte nos contra-ataques. Merecido resultado, né? Pena que o Zé não tá aí para comemorar, para tirar aquela caça, aquele sarro, né? Imagino que, como você falou no início, né? Coitados dos alunos dele na aula de hoje, né, Paulo? Exatamente. Fernando, antes da gente terminar o programa aqui, que coisa que se transformou a Rádio Capital aqui em São Paulo. Agora é a Rádio do Capital. Sabe por quê? Boa tocadinha. Quem comprou o horário esportivo, porque agora é comprado lá, foi o Olivério Júnior. Olivério Júnior, agora vai, hein? Assessor de André Sanches, assessor de Leila Pereira, de toda essa gente que a gente sabe muito bem. Gente boa pra caramba. Como que atua no... Isso. E os comentaristas da rádio serão André Sanches e Vanderlei Luxemburgo. E eu tô com dó do José Silvério, que foi contratado para narrar. Que fim triste de carreira, hein, Fernandão? Puta, José Silvério narrando com fechou de comentarista e André. Vai comentar o que o André Santos, Paulo? Não, e parece que ele topou só comentar. Economia, né? Que é tão bom na economia, né, Paulo? Né? Ele topou só comentar jogos do Corinthians. Mas mesmo assim, pelo amor de Deus, que tragédia, né? Acho que seguramente é bom até, de vez em quando, uma viatura circular lá pela rádio, né? Porque pode ter algum tipo de problema lá. Marcelinho fez parte dessa rádio também, né? Uma época atrás. Né, fez e deu calote. Saiu, deu calote, tá sendo processado, Sério? Ele comprou o horário lá, saiu fora e deu calote, sumiu. Mesma coisa que aconteceu na Rádio Tropical na sequência. Fernandão, tá terminando aqui o nosso horário
E eu queria agradecer muito, você teve uma participação muito boa hoje, viu? Parabéns, comentários Obrigado, precisos. Aliás, como sempre, né? Você é muito bom, principalmente comentando futebol. Você enxerga futebol como poucos. E vamos torcer para essa Copa América aí não acontecer no Brasil. E se acontecer... espero que haja manifestações. Lembra de 2013? Sim. Tem manifestação contra o governo Dilma, tal, Copa América. A gente deveria fazer o mesmo para não acontecer a Copa América, né, Paulinho? Que é um absurdo. Concordo. Agora, você fala assim da questão da partida, né, Paulinho? Eu até agradeço ter mencionado durante o programa, né? A questão daquele contato que tivemos após a partida, né? Sim. Porque, assim, eu gosto do esporte interativo, gosto, né? Acho o Victor Sérgio Rodrigues um belíssimo comentarista. Mas parecia que eu estava vendo um outro jogo, né? Porque eu falei, ninguém vai falar nada da escalação, da montagem, da estrutura tática da equipe. Eu falei, não é possível. Aí eu falei assim, eu tô falando uma coisa que todo mundo vai falar depois, você é testemunha disso. E isso aconteceu, eu fico feliz que tenha dado certo isso daí, pelo menos. Não, legal. Bom, só para finalizar esse assunto com a Copa América, se caso acontecer a Copa América, tomara que a CPI convoque a todos e trate a todos da maneira que devem ser tratados, como coniventes do que invariavelmente, provavelmente vai acontecer, infelizmente. Bom, Fernandão, grande abraço, até semana que vem! Até mais, valeu! Tchau.